Bom dia. Algumas pessoas aqui já participaram de outros webinars que a TotalWare vem fazendo há um tempo aí. Hoje estaremos fazendo uma apresentação de um produto, um UTM, uma solução da Sophos, uma solução bem completa para um ambiente de gerenciamento ali, sendo ele de filtro de navegação, controle de rede Wi-Fi, filtro de conteúdo de e-mail, toda a parte de firewall, segurança de rede, tanto de ataques internos e externos, tá? Então a solução é bem completa e hoje vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais dessa solução, tá? Falar um pouquinho da Sophos, tá? Antes mesmo de apresentar a solução. A Sophos ela tem a visão de atender empresas de pequeno a médio porte, tá? Ela tem empresas de grande porte também, mas ela 50%, a maioria dos clientes da Sophos estão dentro deste range de 100 a 5 mil usuários, tá? E qual que é a grande dificuldade e desafio dessas empresas? Você tem uma solução completa que te atenda sem ser complexa e com custo acessível para o seu ambiente ali, para a estrutura da sua empresa. Então a Sophos ela atua nesse mercado, tá? Mas também são soluções compatíveis com grandes empresas, tá? Exemplo, temos um cliente muito grande da TotalWare, que é o Banco Itaú, que utiliza uma solução da Sophos, que é um gateway de e-mail. Então, ele entra já nesse outro range de empresas, né? São mais de 60 mil contas de e-mails que é filtrada por essa solução da Sophos e ela atende também. Então, ela pode atender desde a pequena empresa até a grande empresa com as suas soluções. Como eu disse para vocês, a solução é bem completa. Então, o que você consegue agregar dentro do UTM? Você tem firewall, filtro anti-spam, balanceador de internet, ali, de WANs, IPS, VPN, antivírus para a estação de trabalho dentro do UTM. O UTM ele também é uma console de gerenciamento de antivírus para as estações, filtro web, essa parte de roteadores seria a parte da rede sem fio, que você consegue fazer um gerenciamento muito completo em relação à sua rede sem fio, sendo ela para visitantes, uma bridge da sua rede, uma DMZ, você consegue fazer tudo isso em uma console só, tá? Tudo isso de uma forma simples, uma pessoa sozinha consegue administrar tudo isso, porque a solução é muito prática naquilo que é o seu funcionamento e administração. A solução é dividida por módulos, tá? Você tem uma única solução, uma única caixa, sendo ela um appliance físico, um software appliance, que seria o produto embargado no seu próprio hardware, né? Sendo ele um servidor virtual ou servidor físico, tá? E também com a possibilidade de você também colocar a estrutura na nuvem. Então você tem 4 tipos de opções para você ter a solução funcionando. Você tem appliance, virtual appliance, software appliance ou em parceria com a Amazon na nuvem. Dividida por módulos, tá? Você não precisa comprar uma caixa para cada módulo, é uma só com todos esses módulos, você adquire conforme a necessidade, sendo ela Network Firewall, Network Protection, Web Protection, Email Protection, Wireless Protection, Web Server Protection e Endpoint Protection. Vou passar uma a uma para vocês entenderem. Tá? O licenciamento é modular. Hoje, se a necessidade da empresa é somente filtro de conteúdo, na parte do Web Protection, você pode somente adquirir esse módulo de licenciamento. Futuramente, você deseja ter um controle ali no seu e-mail, você tem um e-mail server dentro de casa, ali um Exchange, um Zimbra ou outro servidor de e-mail, e você quer fazer esse filtro através do Sophos, você adquire o módulo de licenciamento do Mail Protection com a mesma caixa. Lógico que tem todo um ambiente a ser estudado, números de caixas de e-mail, tudo para adequar para o melhor funcionamento do seu ambiente. Tá? Esse é o dashboard da solução, tem informações claras e fáceis aí, que consegue enxergar logo na primeira tela.
o processamento da CPU, memória, espaço em disco, se algum link caiu, o número de ameaças que foram detectadas hoje, alguns gráficos ali é possível você visualizar, tá? Número de pacotes que passaram pela rede, o tráfego de entrada e saída, você tem todas essas informações ali no seu dashboard. Vamos falar dos licenciamentos, tá? Ao adquirir a solução, você tem inteiramente grátis a parte de Firewall, tá? Toda a parte de tratamento de protocolo, então, sendo ele um protocolo TCP, UDP, a parte de Firewall, o gerenciamento dela é muito simples, a implementação dela é muito prática e ela trabalha no seguinte aspecto ali no seu ambiente de rede. Controle de entrada e saída de pacote, origem, destino, serviço, permite, bloqueia, qual horário que isso é permitido. Então você tem toda essa parte de controle de firewall já incluso no ambiente. Então o licenciamento de firewall já é gratuito ao comprar a solução. Você adquire os demais módulos, tá? A solução ela trabalha com objeto, então para você criar uma regra é muito simples, você tem ali a origem, o serviço, o destino, qual que é a ação para isso, qual o tempo que isso vai estar permitido, né? Por exemplo, é permitido que navegação ou outros serviços esteja liberado somente no horário de trabalho. Então você consegue definir tudo isso, permitir, DMZ, enfim, você tem todas essas informações e configurações na parte de Firewall. Você consegue fazer um acompanhamento em tempo real aí do que está se passando, as regras, né? Você tem ali a regra, qual o protocolo, IP de origem, destino, algumas outras informações complementares ali referente a esse pacote. Então você tem diversas informações que você consegue acompanhar em tempo real. Ele aparece qual regra que está passando aquela informação, você consegue fazer tudo isso. Network Protection, que já é a parte de proteção no ambiente de rede, tá? É um licenciamento que normalmente quando o cliente ele adquire a solução de UTM, mesmo que se ele vai comprar o pacote de controle de navegação, ele automaticamente já adquire esse pacote também. Por quê? A partir do momento que você tem um firewall ali na sua rede, ele é o firewall de borda, você precisa de uma proteção ali para aquele ambiente. Qual que seria essa proteção? O IPS, tá? Para qualquer tipo de ataque externo, vulnerabilidade do sistema operacional, ataques específicos aí em servidores SQL, Apache, servidores de e-mail, você tem uma proteção específica, você tem ali vacinas e detecções de comportamento de invasão que o Sophos detecta e prevê que isso pode ser uma tentativa de ataque, faz o bloqueio dessa informação, desse tipo de ataque. Tá? Juntamente com o Network Protection, você tem o módulo de VPN, sendo ele site-to-site, site-to-client. A VPN não é somente com UTMs da Sophos, né? Se você tiver um UTM Cisco e outras marcas aí, ele consegue fazer essa VPN normalmente, utilizar o protocolo IPsec, que pode ser utilizado, que é comum, é um protocolo genérico aí para esse tipo de comunicação VPN. Você tem site-to-site, site-to-client. A solução também proporciona o portal HTML5 para VPN, né, que você consegue fechar uma VPN via SSL, e um portal interativo HTML. O que seria isso? É possível você disponibilizar um portal através do UTM mesmo, se você quiser disponibilizar um TS, mas não que o usuário vai lá, abre conexões remotas. Não, via um endereço, você publica isso, ele acessa via internet, ele tem a tela, por exemplo, ali de um servidor, um terminal server no navegador. Então ele tem um portal interativo ali, ele tem um acesso, vamos dizer, um acesso TS através do navegador, dentre outros serviços que você consegue publicar através desse licenciamento. Balanceamento de links é comum também quando você tem um ambiente aí que vai fazer todo o filtro de navegação. Dependendo do tamanho da empresa, tem dois links, não somente por balanceamento, mas também para failover, né? Caso um caia, outro assume isso
de forma que o usuário não sinta essa mudança de link, tá? Esse balanceamento é muito importante. Se você quiser determinar que um serviço específico saia por um link, navegação por outro, enfim, você tem diversas ferramentas e opções dentro do ambiente para você fazer esse balanceamento, tá? Não somente balanceamento de link, como cargas que entrada e saída, NAT, enfim, você consegue fazer tudo isso pela parte de Network Protection, tá? Aqui é uma das telas do IPS, né? O que ele tem de proteção para o ambiente, proteções específicas aí para sistemas operacionais, ataque contra servidores, ataque contra meio server, servidores de banco de dados. Você tem a ação, o tempo para essa regra, você consegue definir se você quer que essa regra tenha uma validade de 6 meses, um ano, e receber uma notificação quando ela detecta algum tipo de ataque. Aqui é a configuração do portal HTML5. Temos o licenciamento também de Wi-Fi, que é o Wireless Protection. Hoje, existem outras soluções de mercado que faz isso, esse gerenciamento, mas você tem isso em uma outra solução. A Sophos ela colocou isso dentro do UPM também. Então, o comum de mercado hoje, se você tem uma rede Wi-Fi, você tem 5 APs dentro do seu ambiente, ou roteadores, você tem 5 consoles, uma console para cada roteador. Então, a Sophos ela tem APs proprietários que só funcionam com o PM. Ele não tem uma console, ele não tem um gerenciamento através do hardware, é tudo através do UTM. Se você tiver 16, 30, 20, 50 APs, é uma única console para gerenciar todos, tá? Então, existe hoje 5 modelos, você tem o AP10, o AP15, AP30, AP50 e AP100, tá? O que modifica? Conforme o número, é o número de usuários que ele consegue, de conexões que ele consegue gerenciar. Vinícius, eu tenho um AP10, entrou a 11ª pessoa, vai funcionar? Vai, mas ele perde desempenho, ele foi projetado para trabalhar com 10 usuários conectados naquele AP. Tá? Juntamente nessa parte de Wireless Protection, você consegue ter um ambiente de hotspot, você consegue configurar uma rede para visitantes, totalmente fora do seu ambiente de rede, né? Uma pessoa vai visitar, vai um consultor ou tem alguma visita e precisa de acesso à internet, não necessariamente ele precisa acessar a sua rede, tá? E você consegue colocar uma rede totalmente apartada, com senhas aleatórias, né, para o dia. Então eu consigo definir que todo dia gera uma senha nova, a pessoa vem hoje e usa essa senha, amanhã ela volta, a senha de ontem já não funciona mais. Você consegue configurar nos APs até 8 redes, 8 SSIDs, então pode configurar uma rede convidados, uma bridge da sua rede, uma rede para consultores, enfim, você tem toda essa estrutura. Tá? E algo novo na solução, que é a parte de autenticação por back-end, né? Se você tiver um AD e quer fazer essa autenticação automática, é possível fazer isso também, e também com softwares, aquele Two-Factor Authentication, aqueles softwares utilizados em Android, iOS, que você consegue baixar nas lojas de apps, e você tem uma dupla autenticação por uma maior segurança. Você consegue fazer isso também. Tem algumas configurações da rede sem fio, então você consegue colocá-la num ambiente separado, configura o modo de criptografia dessa rede, você tem opções do voucher por validade, então o voucher tem duração de um dia, ele pode durar 7 dias ou 1 giga de consumo, cada senha ela é válida para um dispositivo ou mais, você consegue fazer isso também. Exemplo, chega um consultor, ele tem um notebook, um celular e um tablet. Tudo bem, define um voucher para ele com para 3 dispositivos. Se ele tentar conectar num quarto dispositivo, ele não consegue. Então, você consegue colocar essa limitação para o número de dispositivos.
alguma dúvida? Alguém, alguma pergunta? Falando da proteção de e-mail, e-mail protection, né? Esse licenciamento é utilizado quando você tem o seu mail server dentro de casa, sendo ele Zimbra, Exchange ou qualquer outra solução servidor de e-mail. Essa proteção da Sophos dentro do UTM ele só é o gateway de e-mail, tá? Ele não armazena os e-mails no UTM. Ele filtra esses e-mails e entrega para o mail server limpo, né? Então você coloca ele na borda e na frente do seu mail server para ele fazer todo esse tratamento. Então, filtro de spam, bloqueio de malware, phishing, ele faz toda essa detecção. Uma novidade, ele tem criptografia por e-mail. Como que funciona isso? Um projeto milionário, informações importantes que precisam ser trocadas por e-mail, você consegue mandar o e-mail criptografado para esse destinatário, né? Como que funciona? A pessoa recebe esse e-mail a primeira vez, ele recebe um link no e-mail dele, ele clica neste link e ele cadastra uma senha dentro do UTM para quando ele receber esse e-mail, esse ou outros e-mails, ele precisa desta senha para abrir o e-mail. As informações do e-mail vêm anexadas em PDF no e-mail. Então, enviei o e-mail criptografado, quando a pessoa recebe, ela recebe toda a informação do e-mail num PDF criptografado, né, que isso qualquer computador ou navegador já consegue abrir PDF, e ele solicita essa senha, tá? Então, você tem informações seguras na troca de e-mail, tá? É a única forma da pessoa descobrir, acessar as informações e tendo essa senha. Então, o protocolo de envio de e-mail SMTP é muito vulnerável para você conseguir entrar neste túnel e fazer conseguir levantar as informações ali que está passando pelo aquele tráfego de e-mail não é muito difícil. Então, um protocolo vulnerável e determinadas informações precisa ser o mais sigiloso possível, tá? Também, junto com a criptografia, você tem a opção de DLP dentro do e-mail, tá? Como que funciona isso? Você consegue definir algumas palavras ou conjunto de caracteres que se tiver dentro do e-mail, esse e-mail é bloqueado. Por exemplo, a pessoa tem que enviar um e-mail com a palavra salário, diretores, prolabore, número de cartão de crédito, CPF, identidade, CNPJ, enfim. Você consegue determinar alguns tipos de informações que não são válidas para enviar por e-mail e você recebe uma notificação quanto a isso, tá? Então, a pessoa tentar enviar um e-mail que se enquadre aí com essa parte de DLP, desculpa, são arquivos anexados, né? Quando você tem, ele verifica dentro desses arquivos aí as informações dentro do conteúdo, tá? Então você consegue receber essa notificação para você mesmo, para o administrador, mandar para uma outra pessoa e manter o sigilo de informações. Então a pessoa mandar um PDF com a folha de pagamento, mandar informações dentro do e-mail com salário, enfim, informações que não deveriam sair da empresa de forma alguma. Você consegue bloquear isso também. Toda a parte de gerenciamento de quarentena, você consegue visualizar, né, que a parte de log do SMTP de envio, que foi enviado, que não foi, o que entrou em quarentena. O usuário ele tem uma quarentena, cada usuário tem acesso à sua quarentena, você pode definir que ele mesmo permita ou restrinja e-mails que ele pode receber, então você consegue proporcionar isso para o usuário através do navegador ele acessar a sua própria quarentena. Parte de relatório você tem para todos os licenciamentos, a partir do momento que você adquire o licenciamento, sendo de e-mail, filtro de navegação, qualquer licenciamento que você adquirir, você já tem um módulo de relatório incluso. Não é necessário uma outra caixa para relatório ou um licenciamento específico para relatório. Falando um pouco do endpoint, né, que é também um diferencial da solução. Hoje conhecer a Sophos ela tem uma solução própria de endpoint, um produto que é um Sophos Endpoint Protection, que é um antivírus com diversas features no produto, mas a Sophos também
colocou dentro do TM, numa versão mais enxugada em relação a features no produto. Eles deixam somente antivírus, controle de dispositivo, filtro web, que você pode gerenciar também pelo UTM, tá? Então, o antivírus da estação, que controla malware, que faz o filtro quando o usuário tenta acessar uma página que contém um malware, um script, não falando de filtro de conteúdo por categoria blacklist e whitelist, mas sim malwares que podem estar ali quando faz o acesso ao site. Então o antivírus ele tem essa detecção, mais o controle de dispositivo. Tá? Então você tem todo esse controle, essa detecção no UTM também, você consegue gerenciar tudo isso em uma plataforma só. Ele tem os seguintes dispositivos aqui que ele controla: disquete, drive óptico, disco removível criptografado, modem, rede sem fio, Bluetooth e infravermelho. Você tem esses dispositivos que ele detecta através de um ID, que é único, né? E você consegue fazer todo o filtro. Web Protection, que é a parte de controle de navegação, muito interessante, com alguns diferenciais aí, falando de outras soluções, tá? Você tem o antivírus na borda, então, o usuário tentou acessar um site, como eu disse anteriormente, que esse site tem um conteúdo malicioso, um script ali dentro daquele site que possa roubar informações ou trabalhar num modo malicioso. Ele tem esse antivírus de borda, tá? O TM da Sophos trabalha com dois motores de antivírus, que já também está incluso no licenciamento Web Protection, que é o Sophos e o Avira, tá? Tem o filtro URL, que você consegue trabalhar whitelist, blacklist, categorias, tem mais de 70 categorias aí, e você já tem na solução, e você pode criar, pode adequar categorias conforme a sua necessidade também. Controle de aplicação web, vem crescendo muito, né, quando se fala de ambiente de internet. Um exemplo que eu sempre utilizo nas apresentações é o Facebook. Por quê? Facebook você tem acesso ao site, mas dentro do Facebook tem diversas aplicações. Tem jogos, tem chat, tem vídeos, tem post, tudo isso são aplicações que rodam no ambiente web. Então, é possível você permitir que o usuário acesse o Facebook, mas não jogue o FarmVille, dentre outros jogos que tem dentro do Facebook. Ele acessa o Facebook, mas não acessa o chat, mas para um determinado grupo de usuários, ele precisa ter esse acesso um pouco mais amplo. Então, ele pode acessar o Facebook, inserir posts, conversar com pessoas, mas não pode assistir vídeos e não pode jogar dentro do Facebook. Então, você tem essa flexibilidade dentro do UTM, não somente para o Facebook, mas outros ambientes web que têm aplicações que rodam dentro dessa plataforma. Tá? Vinícius, o Daniel Amaral perguntou: o Sophos e o Avira integrado no TM, entendi correto? Ele entendeu correto, sim, certo? Correto. Por que dois módulos de antivírus na solução UTM? A Sophos, até mesmo para ela não se fechar somente com ela no motor de vacinas dela, ela fez parceria com outra solução. Por quê? Antivírus não existe. O Sophos não é o melhor, o Kaspersky não é o segundo colocado, o McAfee não existe o melhor nessa detecção de antivírus. Existe rapidez para detectar um malware quando ele é lançado. Então, pode acontecer de um malware agora a solução X detectar e Y não detectar. Então, para não ter esse problema, ele fez parceria com uma outra solução também conhecida de mercado, com uma detecção muito boa, e colocou essa opção para que você trabalhe com somente o módulo da Sophos ou com o módulo Sophos e Avira. Tá? Isso já está incluso no licenciamento Web Protection. Não há uma necessidade de pagar algo a mais para dois motores de antivírus. Já está incluso dentro da solução. Tá? Parte de navegação totalmente integrada com Single Sign-On, Active Directory. Então, o usuário acessou a máquina, abriu a máquina, conectou com o usuário do AD,
este mesmo usuário você pode definir regras de acesso, tá, no modo transparente, trabalhando como proxy. Hoje o comum, quando você tem um ambiente de proxy eu preciso definir proxy para as máquinas. O TM eu quero que ele faça o papel de proxy na rede. Legal, ele consegue trabalhar dessa forma também, mas não há necessidade, conforme o formato que o ambiente trabalha e qual camada que o UTM vai estar dentro da sua rede, você não precisa inserir as informações de proxy no navegador, colocar o endereço do proxy, porta, enfim. O UTM sendo o gateway da rede, você consegue trabalhar ele como proxy, formato transparente, não precisa colocar nenhuma informação dentro de qualquer navegador. Ele já faz essa detecção automática, tá? Então, você tem políticas específicas aí para o ambiente HTTP, HTTPS, alertas, detecção de POAs, né, que são aplicações potencialmente indesejadas ali para o ambiente corporativo. Você tem essa autenticação diferenciada por dispositivo. O que seria isso? Hoje é comum você ter um ambiente misto, né, quando fala em uma rede de uma empresa, não precisa nem ser muito grande. É comum uma empresa ter Windows, Android e iOS, algumas e Linux, né? Mas isso está crescendo muito no mercado. E porque o gerenciamento, quando você faz o formato single, através do Active Directory, fazendo integração com AD, você consegue colocar máquinas no domínio, sendo máquinas Windows, né? Fazer single sign-on com ambiente Windows. Mas você consegue também definir uma autenticação diferenciada para dispositivos conforme o sistema operacional. Então, a pessoa tem um Mac na empresa, como que ela vai se autenticar? Através do navegador, um cliente específico, eu posso fazer isso. É um Linux, através do navegador, um Android, um iOS, um Mac OS, eu consigo fazer também por esse tipo de autenticação, tá? Ferramenta de teste de política e diagnóstico rápido, né? Muitas vezes o usuário precisa acessar um site e simplesmente está bloqueado. Pode estar em inglês ou pode ele não ter entendido a informação da tela de bloqueio, né? Essa tela é customizável, você pode definir palavras ou customizá-la completa, você pode fazer isso também, mas você consegue testar e ver o porquê que esse usuário não está conseguindo ter este acesso, né? Se é um bloqueio de categoria, política, enfim, você já consegue através de uma ferramenta dentro do TM, você coloca o site e o usuário. Por exemplo, o site ual.com.br, usuário João. O João não pode, porque ele não tem acesso a categoria de portais. Então, ele precisa do UOL. Eu faço a liberação somente do UOL e os demais eu mantenho bloqueado. Aqui algumas informações rápidas aqui também voltada para a parte de web, né? Você consegue controlar e saber o que está passando na sua rede aí, dividido por grupos e categorias por aplicação. Então, consegue monitorar. Eu tenho um tráfego de 55 megas no Dropbox, eu tenho 18 megas de Gmail. Quem está acessando o Gmail consegue verificar e criar filtros para isso. Trabalhando na parte de categorias, streaming mídia, 42 megas. Quem que está acessando o YouTube, Vimeo, dentre outras ferramentas de streaming mídia? Você consegue monitorar isso de forma rápida e definir uma regra. Seguindo a estrutura que eu disse para vocês referente ao tipo de autenticação por dispositivo, vocês conseguem verificar aqui Mac OS X, esse Basic User Authentication é um cliente que você instala na máquina que faz a autenticação. Para Windows, o padrão aí, Single Sign-On, então ele tem a seguinte regra. Modo de autenticação, padrão Single Sign-On. Caso não consiga se autenticar, ele tem autenticações específicas ali conforme o dispositivo, se não conseguir ele bloqueia o acesso. Então, se a pessoa não tem autenticação, chega com um dispositivo qualquer na rede e não se autenticou, não navega. Tá? Você tem esse controle total de todos os dispositivos na rede. Que é a parte de criação de política, você tem as categorias que você pode criar conforme a sua necessidade. Você tem a parte de websites, que é toda a parte de blacklist, whitelist, download, você tem filtro de download que você pode fazer o controle de
arquivo ISO, MP3, MP4, enfim, qualquer categoria você consegue, qualquer extensão você consegue definir dentro desse filtro. O módulo de antivírus, como eu disse para vocês, Sophos e Avira, você consegue fazer esse gerenciamento, tá? E deixar o ambiente o mais seguro e fechado possível, que o usuário não tenha acesso a demais informações que não é pertinente a ele. Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vão enviando para o chat, não esperem para o final. É legal a gente tentar sanar essas dúvidas enquanto elas estão acontecendo. Vamos lá. Sim. Mais um complemento da parte do endpoint, tá? Esse quadro maior aqui é a visão da console, que você consegue ver as máquinas ali que você tem um gerenciamento, e esse quadrado menor, essa tela menor aqui é o cliente da estação, que você tem as informações ali dentro do ambiente, que é o cliente local, que dá para tomar algumas ações também. Web Server Protection é um licenciamento para quem publica serviços aí da sua rede. Tem um RP, um servidor de banco de dados, um próprio site, né? Dentro da empresa, você tem assim, o site da empresa está fisicamente ali dentro de um servidor no seu ambiente, você precisa de uma proteção específica para isso, tá? Então, quais são os tipos de proteções? Você coloca o Sophos UTM na frente desse ambiente que é publicado e ele faz uma verificação se não é tentativa de invasão, se não é uma tentativa de ataque malicioso focada no seu ambiente publicado na internet, tá? Você consegue trabalhar com proxy reverso dentro do ambiente, tá? O que seria isso? Você tem essa autenticação. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem o RP da empresa ou um outro serviço publicado. É possível você definir uma autenticação no UTM para liberar o acesso para esse serviço publicado. Por quê? Aí você tem uma certeza que quem está acessando é pessoas que têm realmente as credenciais para se autenticar nesse serviço. Essa autenticação é feita no Sophos, não na sua aplicação. A partir do momento que ele faz essa autenticação, é direcionado para o seu ambiente publicado. Tá? Dessa forma você consegue deixar ele mais seguro possível dentro do ambiente. Quais os tipos de ameaças, quais os tipos de detecções que você tem? Tentativas de SQL injection, protocolos de violações de ambiente, você tem todo filtro programado ali pela própria Sophos, eles fazem essa atualização constantemente, né, para que você mantenha esse ambiente seguro, tá? Outro tipo de segurança que você tem, tá? A partir do momento que você tem um ambiente publicado, você tem essas trocas de informações, essa troca de cookies, né, vamos dizer assim, que acaba indo para o temporário da máquina cliente, você consegue definir assinatura para esse cookie. O que seria isso? Então, se é um ambiente que requer uma autenticação, requer algumas informações ali, dentro dos cookies, ele tem uma assinatura específica para aquela conexão, e se esse cookie é alterado, passado para uma outra máquina ou numa tentativa de informação, ele faz essa verificação. Ele, opa, eu entreguei esse cookie com a informação A, ele está me chegando a B, então ele foi alterado, não deixa continuar essa conexão. Então, isso você mantém o ambiente mais seguro, tá? Para esses tipos de acessos que é publicado, dentre outras funções que você tem, dentro de formulários que você pode publicar, você tem as informações como a pessoa tem que preencher no formulário, endereço e endereço e-mail 1 e 2. Se a pessoa, de alguma forma, tentar burlar isso, colocar endereço 1, 2 e 3, o TM vai entender, não, nesse formulário que eu passei não existe endereço 3, só existe campo endereço 1 e 2. Esse formulário foi alterado, então não deixa eu prosseguir a conexão. Então,
Ele tem assinaturas, tem mecanismos de inteligência para fazer essa detecção daquilo que é publicado, a informação que é passada e aquilo que se retorna para repassar a informação para o ambiente publicado. Tá? Então é bem interessante para quem tem algum tipo de serviço publicado na internet. Não sendo do UTM, que seria um hardware à parte, que total integração com o UTM, ele depende do UTM, não funciona se não tiver com o UTM da Sophos, é o RED, né, que significa Remote Ethernet Device. O que ele faz? Qual que é a função dele no meu ambiente? Se você possui filiais, escritórios remotos, e você queira fazer o gerenciamento do que está sendo acessado, ter um controle de navegação, enfim, ter o total controle da sua filial ou de um escritório pequeno daquilo que é acessado. Você consegue colocar esse aparelho, existe o RED 10, que é até 10 usuários, e o RED 50, que você consegue fazer uma gerência de até 50 usuários, tá? O que precisa, como que ele funciona, né? Ele funciona da seguinte forma: ele fica atrás do seu roteador, do modem que você recebe a internet, não precisa ter um IP fixo, você pode ter um IP ADSL dinâmico mesmo. Ele precisa chegar uma conexão de internet a ele para que ele se conecte no UTM e seja gerenciado e gerencie as máquinas abaixo dele, tá? A grosso modo, como que isso funciona? Dentro do UTM, você define as configurações do RED. Essas configurações são enviadas para um servidor de provisionamento da Sophos em cloud, que está sempre ativo, tá? Esse RED você envia para o seu escritório, seu escritório remoto, uma filial, coloca ele abaixo do roteador, muito simples, liga na tomada, um cabo direto no roteador, para ele ter acesso à internet, ele vai pegar o endereço IP local para ter acesso à internet, e ele pergunta, tem alguém que vai me gerenciar para eu fechar essa conexão? Essa configuração que o UTM definiu e disparou para esse servidor de provisionamento é enviada para ele através de um ID, que cada rede possui um ID único, né? Ele recebe essas informações e fecha um túnel de VPN entre a sua matriz e filial. Não existe um IP fixo, você não precisa de um link MPLS, você não precisa, enfim, grandes estruturas para fechar uma conexão VPN nesse ambiente, tá? Para o RED 50 você consegue colocar dois links, trabalhar com failover, né, balanceamento. O RED 10 ele só tem uma porta WAN, tá, e 4 portas LAN. Tá? Você fecha essa conexão VPN, proporciona ao usuário chegar no seu ambiente de rede aí, acessar arquivos, programas, tudo na sua rede, conforme as políticas que são pertinentes para eles. Tá? Temos alguns concorrentes aqui que nós temos alguns comparativos, né, que é Fortinet e Sonic Wall, baseado naquilo que a solução do Sophos proporciona no UTM. A Sophos está à frente aí em diversas features aí, ou você tem você tem completo ou não tem, tá? Temos outras soluções aí, pegamos as soluções de mercado e fizemos um comparativo, tá? Usando até o TMG, que é uma solução que foi descontinuada pela Microsoft. Se você tem ou conhece alguém que tenha e já está em planejamento para mudar essa solução, porque a partir do momento que a solução entra em end of life, você não tem suporte nem modificação. Então, você fica com uma solução obsoleta, não evolui mais. A Sophos é a que atende em todos os pré-requisitos, tá? Em comparação aí com WatchGuard, Sonic Wall, Fortinet, Barracuda, Palo Alto, são soluções conhecidas de mercado, porém, em alguns cenários não consegue atender 100%, tá? Como eu disse para vocês, a Sophos trabalha em 4 formatos aí de opções de implementação. Você tem o próprio hardware da Sophos, software appliance, que seria num ambiente proprietário seu, um servidor da Dell, por exemplo, o ambiente virtual, ele é compatível aí com Hyper-V, VMware, Citrix, você consegue instalar a solução dentro desse ambiente virtual ou em cloud em parceria com a Amazon, tá? Baseado na necessidade que você
procura e precisa atender, adquira os módulos conforme a necessidade, lembrando que o Network Firewall ele já vem, você adquire a partir do Web Protection, Web Server, Network Protection, Wireless Protection e Web Protection. Endpoint Protection é totalmente à parte, você compra isso separado, tá? Porque você pode, por exemplo, eu quero 30 licenças para endpoint, mas o UTM eu tenho mais máquinas aí que eu quero gerenciar o ambiente web. Então a licença do endpoint é por máquina, o UTM, nós entendemos seu cenário, vemos o número de conexões, o que você utiliza e passamos um hardware, um software, as configurações específicas que vai te atender neste período de licenciamento e até pensando já mais à frente. Pessoal, é isso. A solução ela é muito completa e prática, tá? Não tivemos muitas perguntas aí durante a apresentação. Queria saber se vocês têm alguma pergunta que deixou para o final, ficou alguma dúvida, estão precisando de algo parecido com isso. Nós podemos fazer trial, conseguimos agendar com vocês aí, até para vocês testar a solução. A melhor coisa para você ver se funciona, se é isso que eu preciso, é testar. Isso não tem custo nenhum. Conseguimos disponibilizar trial, sendo ele software appliance, no próprio appliance, dependendo do local onde você estiver, nós temos appliance aqui na TotalWare que conseguimos disponibilizar para vocês por um tempo para funcionar. E estamos deixando espaço para perguntas aí. O chat está liberado para vocês perguntarem. Bom, tem informações aqui que ficou muito claro, não tem perguntas, tá? Bom, mais uma vez, obrigado, tá? Semana que vem teremos mais a última apresentação do mês aí, voltado para um assunto muito interessante, que é a parte de criptografia, né? Seria muito interessante se vocês assistissem, participassem, porque muitas vezes a gente conhece o assunto mais ou menos como que funciona, mas é um assunto que deveria ser muito mais falado e implementado nas empresas. Muitas vezes alguma informação pode cair em mãos erradas e um excelente projeto pode cair na mão de um concorrente, tá? Caso haja necessidade ou queira testar a solução, entre em contato com o comercial que convidou vocês, conseguimos agendar uma data para que vocês possam entender melhor a solução. Pessoal, muito obrigado, tenham um bom dia e semana que vem estamos aqui novamente.